Pronto. Nós vamos pegar aqui o nosso livro. E aí, Mateus, está sem livro? É, para compartilhar. Tá vindo? Então tá bom. Mas bom, a gente vai lendo aqui, mas eu quero falar com vocês, ou dar continuidade, né? Daquilo que na aula passada nós estávamos falando. E aí eu vou pedir para que vocês me lembrem. Sinceramente, eu não me lembro o último ponto que eu falei. Se vocês anotaram alguma coisa aí, nós falamos sobre o arcanjo, sobre o anjo, querubim, serafim, não foi isso? Sim ou não? Sim. Foi? Então tranquilo, até aí está tudo certo, né? Bom, a página aqui, meus amados, para a gente se situar do livro, deixa eu ver aqui, os 186, 186 a gente vai iniciar aqui. Eu não sei se eu falei sobre os governadores, tronos, domínios, principados. Isso aí, cheguei a falar? Essa aula de hoje. Então não falei, né? Então é hoje que a gente vai introduzir isso aí, tá bom? Vamos lá, aqui é a partir da página 186, né? Tá lá em cima, governadores. Aí, tá com o livro, acompanha, página 86, governadores. A gente vai ler um pouquinho. Aliás, na verdade, amados, eu nem vou ler não aqui, tá? Vocês acompanham aí, eu vou falando, mas é o que está aqui, nessas páginas aqui. E a referência, a gente já vai direto para a referência. Na Bíblia, no caso, né? Então vamos pegar a Bíblia também, lembrando que o curso de teologia, a nossa referência maior é a Bíblia, né? Então a gente precisa aí, sempre que possível, estar recorrendo ao texto bíblico para que a gente tenha essa base, que não fique só em comentários teológicos, mas que a Bíblia seja a principal referência nossa, tá certo? Vamos lá, então Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 6. Colossenses, e aí acesse a Bíblia, ligue a Bíblia, isso. Aí fica mais fácil, né, Mateus? Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 16. Alguém achando, por favor, leia. O quê? 1 e 16 de Colossenses. Isso. Todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Exato. Então olha só os termos que aparecem aí: tronos, domínios, principados e potestades, não é isso? Então esses termos, eles se referem, na verdade, amados, uma organização que se tem, não é questão de hierarquia propriamente dita, mas é uma organização que se tem a respeito dos seres angelicais. Por que eu estou dizendo seres angelicais e não anjos diretamente? Porque esses seres angelicais são tanto, eu me refiro, e a Bíblia se refere com esses termos, o termo é o mesmo, tanto para anjos de Deus, né, os anjos eleitos, e os demônios, no caso, que são seres angelicais, porém se rebelaram contra Deus e tal. Isso aí já está tranquilo, eu acredito, né? Para a gente entender. E aí, quando vai falar de tronos, de principados e potestades, a gente tem que saber se o texto está falando esses termos, essa organização, referindo-se a demônios ou a esses anjos de Deus, tá? Porque eles vão trazer a ideia dessa organização. O que é um principado, né? Que a gente chama de governadores. Então, o que é um trono? O que é um domínio? O que é uma potestade? Então, aí a gente vai definir isso. Aí, quando você achar o texto lá, falar potestade das trevas, opa, isso aqui, então não é uma potestade de anjos eleitos, né? Porque trevas a gente sabe que não está ligado àquilo que pertence a Deus, tá bom? Então, vamos lá para Efésios capítulo 1, Efésios capítulo de número 1, versículo de número 21, só para reforçar esse termo, ou esses termos que vem aparecendo na Bíblia a respeito aí, então, dessa organização dos anjos. Efésios 1 e 21, acima de todo principado, olha só, bom, desde o 20, né, para ficar um pouquinho melhor entendido. Verso 20, Efésios capítulo 1, versículo de número 20 e o versículo de número 21, é um pouquinho antes de Colossenses aí. Dá uma ré em Colossenses, vira aí umas 2, 3 esquinas, e duas, né? Que aí vem Colossenses, Filipenses e Efésios, né? Então, Depois de Corinto. é isso, depois de Gálatas, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. Então,
Pronto. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima, então, ou seja, Cristo foi elevado acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, ou seja, no futuro, né? No eterno. Então aparece novamente aqui referindo-se a esses seres angelicais, a esses termos, principados, potestades e domínio. Nós vamos ler outro texto em Romanos capítulo 8, verso 38. Agora estamos falando, né, no sentido dos eleitos, né? Aqui, na verdade, já generalizou. Então, na verdade, Jesus está sendo colocado acima de todos, né? Toda potestade, olha só, toda a potestade, todo o domínio, todo o poder. Então, na verdade, ele está acima. Nós vamos falar daqui a pouco sobre essa questão, a superioridade de Jesus a respeito dos anjos. Quais os pontos em Hebreus que aparece Jesus, né, referindo-se a maior do que os anjos? Porque essa é a ideia, meus amados, que nós temos que trabalhar na angelologia, que esses seres, eles são criaturas de Deus. Sendo criaturas, não devem ser adorados. Sendo criaturas, eles são servos de Deus, tá certo? E eles não devem ser jamais cultuados, né? Como em Colossenses estava escrito lá, que a gente não deve ter aquela prática de culto dos anjos. E a gente sabe essa tendência, principalmente no nosso meio pentecostal, existe um glamour, né? Existe assim uma supervalorização das coisas espirituais, ou seja, visões, um anjo está aqui, aí o povo já, né? Mas quando fala que Jesus está presente, parece que não vê o mesmo entusiasmo. Então tem alguma coisa errada. Com a notícia de que anjos de Deus podem estar aqui presente, a gente se alegra por isso, que não está errado totalmente, né? Mas quando recebe no coração a notícia que Deus está presente e a gente não vê o mesmo comportamento ou alegria maior, então tem alguma coisa errada de entendimento. Porque o anjo traz tanto, de repente, assim, glamour, traz tanta expectativa, e isso a gente tem que combater. Os anjos de Deus jamais aceitam ser adorados, amados. Eles são servos de Deus. Isso nós falamos algumas aulas passadas, lá em Apocalipse capítulo 19, quando João viu aquele ser glorioso, a vontade dele foi adorar, e ele fez isso. Ele dobrou os joelhos para adorar, e o anjo falou assim: não faças tal, eu sou servo de Deus e conservo teu, adore a Deus, né? Então os anjos de Deus jamais podem aceitar a adoração, porque são criaturas. A adoração só diz respeito a Deus. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 38, ainda trazendo esses termos, tá? Só para falar que esses termos aí, eles têm inclusive em outras passagens. Verso 38 diz assim, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Então olha só, aqui coloca então esse mesmo termo, principados e potestades, e anjos também. Então só para a gente ver que são termos que vão trazer ideias diferentes acerca do mesmo ser, que no caso são seres angelicais. Outro texto, capítulo de número 6 de Efésios, bora ler a Bíblia, não se agonie não. Efésios capítulo 6, versículo de número eu ainda estou ajudando, porque é tudo pertinho um livro do outro, tá? Então vá para frente um pouquinho, os 3 livros, capítulo 6, versículo número 13. Aqui já vai trazer outra expressão que vai acrescentar ainda para a gente aqui, né? Vai repetir essas aí, principado, potestade, mas vai trazer outra. 6,13? Isso, pode ler, irmã, se quiser. 6,13? Exatamente. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Isso. Quando eu falo 13, assim, a irmã entende 12, tá? É o 12. Eu não combinei isso com vocês, eu falei, o dia que eu falar 13, vocês entendem 12? Não, né? Mas estou combinando agora. É um anterior, né? Não temos Isso. que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os princípios das trevas, desde os séculos, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então
olha só, parece potestade, principado, príncipes das trevas. E aqui que vai acrescentar, em relação aos outros textos, é hostes espirituais. O que seria uma hoste espiritual? São tropas, tá certo? Essa palavra hoste, hostes, né, quer dizer tropas, que é justamente um pelotão, um grupo. Exato. Então, tropas, né, no caso espirituais, né? Hostes espirituais, tropas espirituais. Seria aproximadamente semelhante, se a gente fosse para talvez acrescentar aqui uma explicação, a uma chamada legião, que é esse grupo, né, no caso aqui de fato de demônios. Então Paulo se refere a esses termos aqui no 6 e 12 a respeito de demônios. Então, principados demoníacos, potestades demoníacas, hostes demoníacas, príncipe das trevas. Então a gente percebe aqui que isso é relacionado aos demônios especificamente, mas tropa, a hostes aqui é tropa, tá bom? Só para a gente situar aí. Deixa eu pegar mais o último versículo, que é o Colossenses, voltar de novo a Colossenses, capítulo 2, versículo de número 15. Isso. Eu estou falando aqui então sobre, eu quero destacar sobre esses termos, tá? E aí a gente vai trabalhar esses termos em outros versículos aqui. Então, só para pegar o geral sobre as referências aí, que é bom a gente ter base bíblica. Então, 2 e 15 vai dizer assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A gente entende que a referência aqui é sobre demônios, porque Jesus triunfa sobre esses principados e essas potestades, né? Triunfa no sentido que os vence. Então, pelo seu sacrifício, pelo seu sangue, todos esses seres, não que não estivesse, porque ele era Deus, mas aqui como homem, e a gente viu na vida de Jesus, né, nos evangelhos, que os demônios se sujeitavam a Jesus. Os demônios vinham e reconheciam a autoridade que Jesus tinha. Os demônios vinham, se prostrava, né? Lógico, não é o demônio, mas usando a pessoa, né, que estava possessa, e se ajoelhava e dizia assim: por que viesse nos atormentar antes do tempo? Nós sabemos que tu és o Filho de Deus, né? Então ele não fazia como nós fazemos hoje, aquele show todo para expulsar o demônio. Era simples, tinha autoridade. Então quem faz show é porque não tem autoridade, ou quer se mostrar muito, né? Na minha terra diz que quer ser amostrado. Então Jesus falou: cala-te, sai dele e acabou. Você não via Jesus gritando, aquele negócio, sai em nome de Jesus. Jesus nunca falou isso. Então tinha autoridade, não falava, né? Tinha autoridade, amados, né? Então os demônios reconheciam Jesus. Mas aqui o texto diz, então, a partir do sacrifício na cruz, do Calvário, ele despojou esses principados, potestades e expôs eles publicamente. Ou seja, agora toda a eternidade viu que os demônios temem esse nome que está acima de todo nome, né? Nome pelo qual todo joelho vai se dobrar, nos céus e na terra. Eu acho muito interessante esse termo aí. Vamos falar agora sobre esses termos, então, tronos. O que significa tronos? Quer dizer, o termo tronos são anjos, mas fala sobre a presença imediata de Deus. São anjos que eles trazem, tá certo? A presença imediata de Deus. Vamos ler um texto, aliás, dois textos em Ezequiel, capítulo 1 e capítulo 10. Ezequiel. Então o termo trono, né, ele, referindo aí aos anjos, Ezequiel, capítulo 1 e o capítulo 10, são os dois capítulos. Eu vou ler, na verdade, só um, né, mas o 10 é só para confirmar a referência aí, é quase a mesma descrição, vai descrever a visão de um querubim, mais ou menos, e um anjo lá que aparece, então, trazendo essa presença de Deus. Ezequiel, capítulo de número 1, e aí depois vocês leem em casa, tá? Tarefa de casa, pode até ser no feriado da terça que vem, vocês podem ler, agora leia a Bíblia no feriado. Ezequiel capítulo 1, né? Não, é no capítulo 1. Capítulo todo 1. É o capítulo, não fique com fadiga não, é todo o capítulo. Você quer só o versículozinho, né? Depois, não, é para ler em casa, né? Lógico que eu não vou ler, só para dar referência. Todo o capítulo 1 e todo o capítulo 10 é a referência para que vocês depois leiam. Mas eu vou direto, eu vou te ajudar, Marcos, certo, Ana? Vou te ajudar, vamos direto no versículo.
que é o 26 em diante, para que você não se agonie aí. 26, né? Em diante, né? Então preste atenção nisso que a gente leia. Trono, o termo trono, né, quer dizer esses seres angelicais que eles trazem a presença de Deus, porque Deus está no trono, né? Então seriam mais ou menos seres que expressam o governo de Deus, o domínio de Deus. Então é por isso que são chamados de tronos. Lá em Salmos, não me recordo exatamente o salmo, me veio agora na mente essa referência, que diz que Deus ele vem sobre as asas, montado sobre as asas do querubim. Isso é poético, lógico que não é literal, né? Mas essa ideia de que Deus está governando e esses seres então estão venerando, ladeando, o seguindo, o adorando de dia e de noite, né? Então esses seres angelicais estão aí na presença de Deus. Tanto é que, como que é chamado, por que o serafim é chamado de serafim? Quem lembra? Vai que cai na prova, hein? Vai que cai na prova isso aí. Hã? Você está perguntando, eu perguntei primeiro. Afirma aí, varão. Mas por que ele tem esse aspecto? Porque ele está diante de Deus, então a glória de Deus irradia, né? Resplandece nele. Então ele tem esse aspecto de que ele está em chamas aí. É por isso que a palavra serafim quer dizer isso, né? Incandescente, né? Aquele que está sendo resplandecido. Bora voltar então aqui no Ezequiel capítulo 1, verso 26. E por cima do firmamento, que estava, isso aqui é uma visão, tá? Então, o Ezequiel está tendo uma visão, e por cima do firmamento, ou seja, o firmamento é o espaço, é o segundo céu. Tem o primeiro céu, que é essa atmosfera, né? A gente chama de primeiro céu, que é a atmosfera. Tem o segundo céu, que é o espaço, que a Bíblia vai chamar de firmamento, tá? Então, é a galáxia mesmo, então onde você vê os astros, estrelas, planetas e tal. E tem o terceiro céu, que é a habitação de Deus. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 12, né? O homem no corpo, não sei, fora do corpo, não sei, foi até o terceiro céu, que é a habitação de Deus, onde Deus habita, ou seja, onde de fato Deus está nessas visões no terceiro céu. Então é chamado de firmamento. E por cima do firmamento, então, depois desse segundo céu, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como a semelhança de um homem no alto sobre ele, e vi como a cor de âmbar, mais ou menos assim um fogo azulado, que o fogo na verdade ele é azul, né? O puro. A gente vê amarelão, vermelho, amarelo quando está acabando o gás, né? Quem já passou por isso. Então mas a cor do fogo nessas visões é de âmbar, é azul, tá? Então, e vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima. Olha que coisa interessante. Vi um ser, quer dizer, da cintura para cima era como um fogo, né? E desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança do fogo e um resplendor ao redor dele, como aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor, ou seja, um arco-íris em redor ainda nessa visão que ele teve. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e vendo isso cair sobre o meu rosto, e ouvi a voz que falava, de quem falava, melhor dizendo. A gente percebe, amados, que aqui ele está descrevendo o próprio Deus que estava sobre, então, vocês têm que ler o capítulo todo, eu não vou ler para ganhar tempo, mas o capítulo aqui, ele está dizendo, verso 17, diz que o aspecto, aliás, no 16, o aspecto das rodas, porque ele viu uma espécie de um trono com rodas, e eles se moviam para todos os lados, e esses anjos que eram como esse trono, se moviam, e Deus estava então sobre esse trono, né? É como se aqui a representação é a ação de Deus em todos os cantos da terra ou da eternidade, se movendo, né? E ele se conduzindo dessa forma gloriosa, ou seja, esse Deus que governa, que é ativo, esse Deus que está agindo desde todo sempre. Então o trono aqui trazendo a glória de Deus, o aspecto da glória de Deus. Então a palavra trono quer dizer, representa, né, a presença imediata de Deus. O termo domínios,
Eu estou pegando o Colossenses 1,16 que nós lemos no primeiro, tá? Então, tronos, domínios. Domínios fala de fato desses governadores. Seriam anjos, que eles seriam uma espécie de governadores mesmo, que atuam sobre outros anjos. Então essa seria a ideia, governadores que atuam sobre outros anjos. Lembra da chamada hierarquia celestial? Que de fato tem lá o arcanjo, né? O arcanjo seria aquele mesmo que é, entre aspas, o superior, mas não no sentido superior como a gente entende, mas aquele que Deus delegou mais autoridade. E quem é delegado mais autoridade na Bíblia é o quê? Deve ser o quê? Qual é o conceito de quem é maior na Bíblia? Serve mais, né? Então, a ideia bíblica, amados, para hierarquia não é igual à nossa ideia de hierarquia. A ideia de autoridade na Bíblia e a ideia de superioridade na Bíblia, aliás, nem tem ideia de superioridade, né? Isso é totalmente descartado. Essa questão de que tem superiores e inferiores, tá bom? Aleluia! Deixa eu ver quem é disfarçado de quem. Ah, não, tá, é ela mesma. Então, é aluna daqui. Eu pensei que fosse aluna de quarta-feira. Então, amados, ou não? Tá bom. Então, olha só, a ideia, o conceito, então, de poder na Bíblia, aquele que tem poder, então ele serve mais. É uma hierarquia invertida, não é? Que a gente, nós homens, nessa sociedade, nesse sistema, nessa proposta debaixo do pecado, a gente entende que tem superiores que mandam nos inferiores, mas não é esse o termo bíblico para governadores. Então, governador não é aquele que domina, e sim aquele que serve, aquele que organiza, aquele que dá direção. É a mesma coisa do homem e a mulher, né? Então, o homem como cabeça não é o superior, pelo contrário, ele é o que serve mais, é o que sacrifica mais, é o que tem que sustentar, é o que tem que proteger, é o que tem que orientar, é o que tem que prevenir, é o que tem que prover todas as coisas. Já pensou num negócio desse, varão? Nem sempre funciona assim, né? Não, existe o ideal e o real, né, Mauro? A gente está ensinando o ideal da Bíblia. Agora, se não funciona, é porque nós, nessa condição de pecadores, insistimos em desobedecer a Deus, mas deve ser assim, e nós devemos perseguir isso. Nós estamos, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, nós descobrimos o padrão alto de Deus. Deus tem um padrão altíssimo. E aí o texto do Mateus, capítulo, deve ser 5 e verso 48, daqui a pouco, viu, Mateus? Deixa eu falar do outro Mateus aqui, tu, Mateus, fala daqui a pouco. O Mateus 5, acho que é 5,48, vai dizer que nós temos que ser perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celestial. Se não for, meu amado, 48, me ajuda aí, porque está por aí, não está muito longe não. Mateus 5,48, para a gente ser perfeito, como é perfeito o nosso Pai Celestial. Sede vos, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Isso, então olha só, o que a Bíblia nos recomenda é que a gente possa estar desejando ser como Deus na sua virtude, sempre buscando esse padrão alto de Deus. Deus nunca vai rebaixar o seu padrão por conta das nossas limitações. Ele nos convida para ser santificados pelo seu Espírito, para que a gente seja transformado à imagem e semelhança de Cristo Jesus. É o que a gente está desejando, né? Crescendo a cada dia mais, para que a gente seja, então, chegue na medida e estatura de varão perfeito. Só voltando aqui para completar, tu já entra com a pergunta aí, que deve ser aquela pergunta bem difícil. Por isso que eu estou enrolando aqui, para ver se você esquece essa pergunta. Estou brincando, Mateus. Então, amados, só para a gente fechar aqui. Então, esses governadores jamais entenda que é um ser superior que fica mandando ao anjozinho, vai para lá. Você, anjo mirim, vai para lá. Você, anjo office boy, vai para cá. Não é assim, certo? É esse anjo que ele é responsável, né, por esse governo, então ele tem essa função de servir. Pergunte, Mateus. Isso não quer dizer que não pode ser ao contrário? Você disse, a Bíblia diz que o homem vai ser o superior. Esqueci que você falou. Líder. Isso, ele tem que ser o líder da casa. Isso quer dizer que a mulher não pode ser? Líder? Não? Não, porque... Não, mas tipo assim, em questão do servir, não em questão em si da liderança. Não. Veja bem, vamos ver se eu consigo aqui trazer a ideia bíblica. A ideia primeiro que o homem, existe, amados,
quando a gente fala desse assunto, ou vem na cabeça das irmãs assim, ó, o André é machista, ou a Bíblia é machista, né? Alguma coisa desse tipo. Então sempre tem essa ideia de, isso é machismo e tal. Quando Deus cria o homem, o faz líder, não quer dizer que ele é maior ou é melhor. Aqui não existe uma ordem hierárquica, existe uma ordem, a gente chama de funcional e criacional, o termo é esse mesmo. Então existe uma ordem de funções, né? Então existe uma função do homem sobre a mulher. Qual é a função do homem sobre a mulher? É a função que Deus criou. Então é uma ordem criacional e é uma ordem funcional. O texto bíblico vai dizer que o varão não é sem a mulher e a mulher não é sem o varão. Por quê? Por que a mulher existe? Porque ela veio do homem. Então o homem veio primeiro, mas também o homem continua vindo da mulher, não é isso? Então 1 Timóteo vai falar isso, só para acabar com esse negócio de que um é melhor e superior ao outro. Deus criou o homem primeiro, então o homem é melhor, o homem... Não. Aí a Bíblia vai harmonizando então esse equívoco, né, de Gênesis até o Apocalipse lá, ou pelo menos até o Timóteo já resolve o caso, que vai trazer esse texto, que vai só para igualar, fala, um é melhor do que o outro. Gálatas 3:28, talvez, 3 e alguma coisa, vai dizer, olha, diante de Cristo, calma, eu quero concluir que eu não respondi ainda não, tu já vem com outra que eu nem respondi a primeira, não, calma. Terrível. Os pais não vêm, mas ele vem e fala pelos 3. Tô brincando, viu, Ana? Mas é isso mesmo que tem que fazer. E aí eu perco o raciocínio. 3:28 de Gálatas, se não é 28 também é por aí, tá? Porque essas coisas não é que eu programei falar, né? E bom é isso, é que vocês me forçam a trazer os textos bíblicos lá do fundo da memória. Às vezes ela falha. Gálatas 3:28 vai dizer que em Cristo não há macho, não há fêmea, não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, todos são iguais a Cristo. Então a Bíblia vai quebrando esses equívocos de que uns são maiores e outros são menores. Oi? Isso, tem que quebrar tudo isso aí, porque isso está tudo errado, tá? A ordem criacional. Então quando Deus criou o homem, o colocou como líder e como cabeça, colocou mesmo de fato, e aí nós não podemos inverter isso jamais. É isso mesmo, não é, mano? Não há servo, não há livre, não há judeu, não há grego, não há macho, não há fêmea, todos são em Cristo. Então é isso aí mesmo. Ainda bem que eu não estou errando tanto hoje. Então a gente precisa entender que líder aqui é delegado ao homem. Mas o homem é meio fraco, o homem é meio devagar, o homem é meio frouxo. Será que a mulher não podia assumir esse negócio? Não, amados. Senão nós estamos desobedecendo aquilo que Deus estabeleceu. Só que a gente precisa entender que líder não é o que manda, é o que serve. A mulher vai servir o homem? Claro que vai, mas não como um líder. Qual é o serviço da mulher em relação ao homem? Submissão. Seria assim, reconhecer essa autoridade do homem. Porque, amados, depois do pecado, isso tudo aqui é depois do pecado. Antes do pecado não tinha essas ordens. Antes do pecado não precisava disso. Por que Deus teve que estabelecer isso como ordem, como mandamento? Porque, amados, entrou a desordem. E aí, começou já o problema entre o homem e a mulher. Quando Deus viu que o negócio ia ficar feio lá no futuro, ele disse assim, mulher, você tem que ser submissa ao homem. Por quê? Porque Deus sabe a tendência e a capacidade da mulher dominar o homem, amados. Acertou, não foi? Aí, acertei. Não dá certo. Isso é uma mentira, né? Fala que é. Então, amados, é sério. Essa capacidade de manipulação da mulher, essa capacidade de seduzir o homem, induzir o homem, enredar o homem, enlaçar o homem, desgramar o homem. Queridos, é sério. Um homem que tem uma mulher submissa ajuda ele na vida, ajuda ele na direção, ajuda ele com a sua capacidade sensitiva, ajuda ele com a sua capacidade de administração, ajuda ele naquilo que falta no homem e o completa. Eu disse isso um dia para minha esposa, num ato assim de romantismo, inspirado.
E eu disse, meu amor, você me completa. E ela disse, ai meu amor, você falou uma coisa tão linda. Eu estou falando isso aqui porque isso aqui deve ser assim, 10 anos que eu tenho uma inspiração dessa. Mas, e eu falei da sinceridade do meu coração, sim, claro. Hashtag fica a dica. O dia que Deus preparar a varoa, fala isso para ela. Você me completa, meu amor. Para não, você vai ver que o negócio depois você me conta. Então, vamos voltar aqui, eu estou desviando, não estou desviando, né? Que eu estou indo para o caminho só para a gente entender dos conceitos aqui, tá bom? Tu quer fazer a outra pergunta, número 2? Já? Que bom, glória a Deus. Vamos continuar, irmão. Governadores, tranquilo, né? Então, os governadores, ou desculpa, os domínios, né? Esse termo domínios em relação aos anjos, quer dizer então, governadores. Principados, quer dizer principados, a referência, Colossenses 1,16. Os principados, o que seria principados em relação aos anjos? Seriam também uma espécie de um governador, mas de uma forma diferente. Agora são mais sobre povos e nações. Lembram de Daniel, que quando orou e aí o Gabriel veio e aí não deu conta, aí teve Miguel, aí o Gabriel disse, olha, quando eu estava vindo para te trazer a resposta, veio o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. Não tem esse texto lá? Então, o que são esses principados? São esses anjos ou demônios, tá? Então, estou usando o termo aqui para ambos, porque é a mesma coisa, refere-se à mesma coisa. Então, são esses anjos ou demônios que eles têm autoridade sobre uma região. Então, o príncipe da Pérsia seria um demônio que teria autoridade sobre aquela região lá. Da Pérsia no caso, da Grécia no caso, do Brasil no caso, da China no caso, da Espanha no caso, do Afeganistão, do Burkina Faso, entendeu? Então, dos países. Tu quer perguntar? Não desistiu assim, foi? Não desistiu, tá bom, desistiu. Então vai. Literário da coisa de realmente ser um demônio, ou é mais ou menos tipo assim, a pessoa ela segue mais pelo outro lado? Mateus, o que eu entendo e aqueles que estudam esse tema entendem, eu acho que é um comum acordo que nós temos, é que de fato são demônios que eles atuam de uma maneira mais enfática naquela região. Seriam mesmo essa espécie de um poderio satânico lá, como também tem um poderio de Deus, que seria, por exemplo, Miguel. Miguel é um príncipe de Israel. Então é esse anjo designado sobre a nação de Israel. Qual é a função dele? Guardar a nação de Israel, lutar pela nação de Israel apenas. Eu acredito que o arcanjo Miguel não dá uma passadinha aqui no Brasil de forma alguma, certo? Sobre a nação de Israel, só para eu tentar concluir aqui. Então assim, o que seria esse príncipe? Seria esse ser angelical, né? No caso, se é o anjo de Deus, então a gente tem um exemplo de o Miguel, que é o príncipe de Israel. Em todas as 4 passagens, se não me falha a memória, que Gabriel aparece, sempre relacionado à nação de Israel, nunca a outra nação, nunca em outra situação. Então o príncipe seria de Israel o arcanjo Miguel. Do Brasil, não sei, mas que tem, bem provável que tenha, bem provável, como todos os países têm esses anjos também. Amados, existe uma realidade. É lógico que a gente sempre fica preocupado de exagerar, né? Aquele negócio, o pau está quebrando e o MMA celestial, né? Aquele negócio, mas que existe essa realidade, existe. Demônios, anjos estão se digladiando. É fato, amados. Tem nações que elas são envolvidas muito mais no satanismo, na idolatria, né? Se a gente pega partes da África, ali o satanismo é muito forte, mais do que qualquer outro lugar do mundo, tá certo? Índia, né, professor? A Índia também é poderosa. Não satanismo, ali já seria uma outra, seria idolatria, né? Então ali há outros deuses. Eu estou falando de uma ação mais satânica mesmo. Então, por exemplo, a gente pega Apocalipse, deixa eu ver o texto aqui que eu não me lembro, acho que capítulo 3, 2 ou 3, vai falar um negócio muito interessante. Olha só, Apocalipse, deixa eu ver se eu acho, capítulo 2 ou 3, é uma das cartas aqui, né? Deixa eu ver, que diz lá sobre o trono de Satanás. O capítulo 2, versículo de número 12, 13, né?
Deixa eu ver se é isso mesmo, 13. Apocalipse 2 e 13. Deixa eu ver se só esse versículo. É só esse versículo aqui, Isso. Eu sei as tuas obras e onde habitas, e onde estás, a cidade de Pérgamo, tá? Então a gente está falando de uma localidade, cidade de Pérgamo. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha que coisa interessante. Lá está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Onde está o trono de Satanás, onde Satanás habita. Lá nessa região. Naquela ocasião, isso foi revelado, tá certo? Que lá havia uma ação satânica com mais ênfase. Onde Satanás habita. Olhe para cá, por gentileza.